Estamos aqui começando mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 179 e o tema de hoje é a arte da reinvenção de nós mesmos. Uma temática, acho que bastante apropriada para essa surpresa para vocês e também para nós até um certo ponto. Não é, meu amigo Newton César? Que papo é esse? Que negócio é esse? Estamos agora dentro de um estúdio. Exatamente. Márcio Roberto Cruz, olha a novidade. Primeiro, nos encontramos fisicamente para fazer um episódio desse, a primeira vez em 5 anos. Né? Pois é, né, cara? Então, assim, apesar do estúdio, a gente está ainda meio experimentando a coisa toda, né? Que é muito estranho. A gente está acostumado a fazer quanto tempo que a gente faz Contatos Insólitos, hein? Gravando 5 anos e anos. nosso papo entre nós quase 9. Pois é, gente, 5 anos fazendo esse podcast que a gente tirou de uma necessidade de fazer conversas aprofundadas, né? Eu lembro que há 9 anos, né, que a gente se encontrou e eu comentei contigo, cara, eu estou sentindo uma necessidade de falar sobre coisas de uma forma mais profunda, porque no dia a dia, naqueles papos muito superficiais, né, ou em conversas de bar, você não tem a oportunidade de se aprofundar em nenhum assunto, né? Mais besterol, coisas assim. E aí eu reclamei contigo e aí a gente combinou, né, de fazer esse bate-papo, né, online. A ideia sempre foi online, né? Sempre. E aí depois isso progrediu para uma versão para divulgar o meu livro, né? E a gente começou a levar a coisa um pouco mais a sério. Foi mudando um pouquinho o formato, que inicialmente era só uma conversa, assim, muito esporadicamente, sem nenhuma temática. E aí depois a gente partiu para essa ideia de ter os temas de antemão, né? Para que a gente pudesse conversar sobre eles. Estamos aqui também errando, estou gaguejando, mas vamos manter, gente. Vamos manter o mesmo espírito de improviso, né? Que a gente sempre teve. Porque eu acho que é o que dá o molho, né, do nosso bate-papo de sempre, né? Então a gente não vai editar, vai ficar sempre errado mesmo, errou, paciência. Mas lógico que com esse cenário muito legal, super bonito aqui, obrigado Caio Avalone, obrigado Avalone Studios por nos darem essa grande oportunidade. E tá tudo estranho. Insólito. Tá insólito. Vamos ver se a gente se acostuma com esse novo cenário, mas, mais uma vez, muito obrigado a você, Caio Avalone, foi muito gentil em nos ceder esse espaço. Na verdade, o Caio é um velho amigo nosso, né? Também da Missão Rama, lá dos anos 90, né? E foi ele que propôs da gente fazer uma coisa mais profissional, né? No começo eu fiquei meio assim, será que vale a pena? E finalmente ele conseguiu me convencer e aí depois a gente tentou convencer você e a coisa rolou. Então, tô falando demais aqui, deixando você para falar um pouco. Como é que você faz aí um balanço aí desse tempo todo de conversa contigo e agora esse novo formato? Como é que você está se sentindo? Não, acho que é muito legal. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Acho que a gente tem algumas características pessoais parecidas. A gente se sente razoavelmente bem com incerteza, com a dúvida, com o inesperado, né? Com o insólito. Não que a gente estivesse achando que estava entediante ou que a coisa não desse mais para o gasto. Não. Mas por que não mudar? Por que não experimentar? Por que não melhorar? Tudo pode ser melhorado, né? Então, surgindo a oportunidade, vamos que vamos. Muito bom. Bom, depois dessa surpresa, acho que para todos vocês aí, e para nós também, de uma certa maneira, né? Vamos tentar agora adentrar no próximo tema. Vamos lá. Bom, como eu havia mencionado, né, o tema de hoje é a arte da reinvenção de nós mesmos. E por que isso? Bom, obviamente por causa do desafio que foi colocado à nossa frente de fazer Contatos Insólitos algo mais profissional, né? Bom, a gente teve uma discussão antes de começarmos, né, e a gente questionou naquela conversa, né, será que a gente não está velho demais? Ou se de repente a gente falou tudo que já deveria ser falado sobre todos os assuntos abordados, né? E aí eu pensei em escrever um texto, né? Comecei a escrever sobre isso e surgiu esse texto aqui nessa descritivo, né? Que eu passei para você também, como eu sempre faço, e você concordou em discutir sobre isso. O próprio Caio também acabou vendo o texto, né? E eu achei que valeria a pena, né? Então, eu acho que a arte da reinvenção de nós mesmos, ela é prioritária porque a gente tem uma tendência à zona de conforto. Né? Eu acho que tem algumas características do ser humano que nos colocam diante do conforto
e dessa necessidade de parar em um determinado ponto. Associado ainda ao efeito do Dunning-Kruger, que é aquele viés psicológico, né, que faz a gente pensar que nós sabemos muito mais do que de fato sabemos, isso vai criando na gente uma casca, ou as próprias ramificações, digamos assim, dos caminhos neurológicos, né, que vamos solidificando pelo sequenciamento que nós temos de hábitos e comportamentos, que vão nos deixando simplesmente mais seguros de que já entendemos tudo, já sabemos tudo, vamos virar a página porque esse assunto já foi devidamente explorado. E o quão perigoso é isso, né? Então, eu acho que é legal já começar abordando por aí, e depois eu vou vendo, vou ter que, né, como eu sempre faço, vou ter que seguir por aqui, né, a temática, né, para ver se eu consigo capturar outros pontos, mas eu já vou passar a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bom. Então, isso é uma das características de contatos insólitos. A gente segue uma linha, tem uma linha para não se perder, mas a gente tenta abordar das mais diferentes maneiras possíveis, né? Eu tento aqui tentar ver perspectivas diferentes, e eu acho que essa é uma das características que a gente tem feito desde o começo, que é tentar explorar o máximo de perspectivas diferentes. E reconhecendo que nem sempre a gente consegue. Revendo alguns dos temas, dos 178 temas anteriores, alguns dão a entender que podem ser repetitivos, mas a gente sempre abordou por outras maneiras. Sim. Algumas vezes saímos pra caramba da linha inicial do raciocínio, mas terminamos muito contentes com o resultado. Outras vezes nem tanto, porque a vida é assim, porque as conversas são assim, mas a gente sempre deu o máximo e tentou fazer o melhor do que a gente podia no momento. Especificamente com relação a esse tema, parece ser uma preocupação de pessoas como nós e de quem nos assiste aqui, tentar sempre buscar explorar um pouquinho mais o limite de onde a gente está. Como você falou, é muito confortável ter uma certa certeza, é muito confortável se ancorar em eu li tantos livros, eu vi tantos vídeos, eu tenho um básico, eu estudo há X anos, eu estou mais ou menos consolidado. Nesse particular e alguns temas específicos. Mas Sócrates, que você mencionou, daqui a pouco você vai trazer à tona, e outros grandes pensadores sempre disseram, e até o pessoal da teoria integral sempre diz, quanto mais você consegue elevar o seu nível de consciência, você consegue enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar. A realidade, ela não está aí pronta, ela vai sendo criada a partir do momento que você consegue elevar o teu ponto de vista de todas as possibilidades que existem. Uma coisa que eu acho que a gente tem feito é muito legal isso. Eu já sei que eu estou falando demais, já vou te passar, mas o bacana é isso. 9 anos depois, eu sou a sua principal testemunha do seu crescimento em vários aspectos, obrigado. E vice-versa, não é? Sim, claro. A gente não se encontra fisicamente, a primeira de 9 anos, acho que é 3 ou 4 vezes no máximo. Faz muito tempo. E fora essa conversa, a gente pouco conversa sobre outras coisas. Sim. Mas 1 hora por semana, quase religiosamente, a gente foi se acompanhando e várias coisas aconteceram no âmbito pessoal, profissional, espiritual, emocional, uma série de coisas. Sim. Isso é muito legal. Muito legal. E nos últimos 5 anos está gravado, isso que é mais louco. Muito louco, né? Não, bom, vários pontos aí que você acabou mencionando que daria para explorar, né? Mas é incrível realmente como a gente consegue, por mais que a gente tenha um descritivo, a gente nunca sabe, e talvez esse seja, na verdade, o barato da coisa, né? A gente nunca sabe para onde vai ser direcionado a conversa, né? Então, é sempre muito interessante, porque eu te passo um texto, a gente não fala, a gente não conversa, não elaboramos nada um com o outro, e chega no dia, o assunto rola, né? Então, acho que tentando aplicar isso na temática em si, né? Eu acho que é uma certa confiança de que realmente é possível a gente explorar certas questões por outros ângulos, né? E eu acho que eu confio tanto nessa possibilidade que, de uma certa maneira, foi combinar entre nós sem ser combinado, digamos assim, que a coisa flui, né? Simplesmente, né? Parece que a gente confia no flow, digamos assim, né? Que podemos até dedicar um episódio inteiro só para falar sobre a questão do flow. Mas talvez no começo a gente tenha ficado um pouco apreensivos, mas eu acho que com o tempo a gente simplesmente senta para fazer e a coisa sai, né? Então, é muito interessante essa questão eu acho que a confiança também é importante, né?
Não a confiança naquilo que nós já sabemos, mas a confiança de que eu sei que você vai me propor coisas novas e vice-versa. Né? Eu acho que isso também é interessante. Que numa relação normal talvez não seja tão comum, né, isso de acontecer, né? Além disso, permeando todos os nossos papos e o nosso relacionamento, tem uma amizade que vem de muito tempo, que vai se consolidando aos poucos, apesar da distância física. Sempre teve uma distância física, interessante, estava pensando outro dia, né? Sim. Sempre teve uma distância física. A gente, nesses, talvez de 30 anos que a gente se conhece, a gente se encontrou menos de 30 vezes. Talvez, Mas mesmo assim, tem uma amizade que permeia tudo isso. E além disso, o formato geral, eu não sou muito bom nessas coisas, todo mundo sabe, mas o formato geral desse tipo de encontro, de plataforma é uma pessoa conduz, recebe outros convidados. Eu não sou seu convidado, a gente é dois chapas que estão trocando ideias, batendo papo sobre várias coisas e nos acompanhando. E nós vimos um ao outro escolhendo autores favoritos, linhas de pensamento favoritas e contrastando uma com o outro. A gente até falou um pouco antes de começar a gravar. Ficamos, acho que talvez alguns meses só no Thomas Campbell, que a gente nunca tinha ouvido falar antes. Descobrimos o cara, e lemos o livro do cara, e ficamos ali, nos abriu uma série de coisas. Aí eu caí na teoria integral, você foi pegar o Bernardo Kestroff, a gente foi explorando outras coisas. É muito legal essa trajetória. Muito legal. Explorando os nossos limites, explorando as nossas limitações e tentando abrir mais, expandir mais os horizontes, né? E você tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo, porque também está relacionado com a temática, né? Que é essa questão da expansão dos horizontes, né? Então, muito mais do que uma conversa para tentar definir coisas, que eu acho que talvez a definição nos ajude ao longo do processo, mais importante do que isso é a exploração das coisas, né? Então, são conversas abertas que o objetivo é justamente explorar. E você não vai conseguir explorar nada, nenhuma temática de forma adequada, se você já vem fechado para certos conceitos ou fechado para certas explorações. Então, manter esse ceticismo aberto é importante para que você consiga, de repente, questionar uma série de parâmetros antes estabelecidos, mas sem fechar ou sem deixar essa possibilidade de que a certeza nos breque, ou que a certeza pare a gente no meio do caminho, né? Então, voltando àquele questionamento inicial que a gente se fez, será que nós somos capazes de falar sobre velhos temas por outros ângulos? Será que somos capazes de não sermos refém de nossas próprias certezas, de nossas próprias verdades individuais e conseguir ir além nos mesmos assuntos? E eu acho que não só somos capazes, como devemos fazer isso. Né? Porque, apelando, né, para Raul Seixas, né, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se a gente não faz esse movimento, a gente fica parado no tempo e a gente envelhece no pior sentido possível dessa palavra. Né? Porque antes de sermos velhos fisicamente, a velhice mental acho que é a pior dos cenários. Né? Bem colocado, hein? Bem colocado. Vale a pena esses últimos 3 minutos as pessoas verem de novo. Outra analogia e metáfora que me ocorreu por tanto tempo estar estudando pelas coisas que a gente pesquisa e tal, muitas vezes, hoje menos, mas no passado talvez a gente tenha caído várias vezes na armadilha de achar que o nosso copo estava cheio. E a gente tem se dedicado nos últimos tempos, pelo menos em relação a um ao outro, mas eu acredito que você faz isso no particular seu e eu também faço no meu, que é, periodicamente, esvaziar um pouquinho e deixar a taça sempre assim. Eu não vou deixar nunca de ter um conteúdo. A gente vai sempre opinar. Uma opinião sobre algo, a gente sempre vai ter alguma opinião, mas sempre vamos deixar uma brecha para que possa entrar outras coisas. Uma taça cheia nunca vai dar espaço para novos conhecimentos. Exato, boa metáfora, né? É uma metáfora antiga, mas cai como uma luva. O que é uma outra metáfora? O que eu fumo? O que será que eu fumei antes de vir? Mas isso é outra história. Não, com certeza, né? Mas eu acho que a gente recai também, voltando um pouco no que você falou da exploração, né, cara? Eu acho que tem muita relação também com o papel do ser humano ao longo da história, né? Aquilo que nos define como humanos, né? Que esse caráter exploratório mesmo, né? Desde sempre fomos criaturas
à procura de novas pastagens, novos ambientes, em busca de comida. Fomos nos instalando e ficando em determinados locais, mas na medida que foi acabando os recursos, fomos obrigados a partir para outros lugares, exploramos os mares, chegamos em outros continentes, depois começamos a explorar o espaço. Então, eu acho que está intrínseco em nós esse caráter exploratório. E por mais que haja, parece que há aí um balanço, né? Ou talvez uma balança que fique sempre disputando, né? Um lado ou outro, que é, por um lado, esse comodismo, né? Que essa sensação de que, poxa, eu preciso descansar, eu preciso chegar em algum lugar, mas, por outro, tem essa inquietação que também precisa do seu espaço, precisa ser expressa, né? Então, essa disputa, ela é interessante. E eu acho que sempre que um lado ganha em relação ao outro, acaba dando algum tipo de prejuízo lá na frente. Bem colocado. E talvez, hoje é o dia das metáforas, fazendo uma metáfora com os chakras, a gente tende a valorizar os superiores, do cardíaco para cima, ótimo. Mas sem os básicos, sem eu saber onde eu estou assentado, sem eu saber se eu vou sobreviver amanhã, sem eu saber em que ambiente eu estou me deslocando, não tem o resto para acontecer. E enquanto eu estava te ouvindo, e essa é uma das coisas mais legais dos nossos papos, um parênteses aqui, fugindo do tema, mas daqui a pouco eu volto. Sem problemas. É quando um está falando e o outro, putz, isso me dá um gancho para pensar em outras coisas. Aí eu trago até o papel para anotar aqui. Enquanto eu ouvia, olha a imagem que me ocorreu. 8 bilhões de pessoas habitam nesse planeta hoje, encardadas aqui. Ao mesmo tempo, tem ainda alguns seres humanos caçadores-coletores, ainda vivendo como na época paleolítica. Exato. Existe. Também existe pessoas que vivem só da parte agricultural, plantar o dia inteiro, colher o dia inteiro, viver só daquilo. Existe aqueles que estão imigrando em busca de melhores condições físicas, de sobrevivência e tal. Tem gente explorando os mares, os oceanos, uma série de coisas. E tem gente olhando os 2 robozinhos que tem Marte hoje. Tem gente controlando o James Webb, o telescópio. Tudo isso está acontecendo agora. Isso somos nós, seres humanos. Nós somos assim. Sim. Eu acho que, e é justamente isso, como isso está em nós e a gente acabou se acomodando, né? Uma sociedade muito cômoda, né? Com uma série de tecnologias ao nosso favor, né? Então, a gente tem, por exemplo, o celular aqui, essa tecnologia, podemos pedir comida através do celular, né? Podemos simplesmente ter acesso ao que a gente quiser através de nossos celulares, que é justamente essa ideia de que a tecnologia foi nos proporcionando uma possibilidade de um conforto jamais visto em nossa história, né? Pelo menos na história conhecida, né? Então, isso também vai criando em nós esses péssimos hábitos de que já cheguei onde deveria chegar, já sei aquilo que eu precisava saber, a vida é isso mesmo, o que mais precisa ser conhecido? Já sabemos tudo, e que a gente pode também, a partir daí, pegar aquele gancho da ciência, né? Que a própria ciência, ela acaba gerando essa falsa sensação de completude, né, com teorias ou com, por exemplo, tecnologias, digamos assim, que caminham juntos com a ciência, de forma a nos criar essa falsa ilusão de que, poxa, se funciona é porque a ciência sabe o que está fazendo, e se a ciência sabe o que está fazendo, é isso que precisa ser entendido e está tudo certo, né? Então, acho que são 2 aspectos interessantes, se você quiser falar sobre eles, que é, primeiro, essa questão de onde a tecnologia nos levou em termos de conforto, isso ser um perigo para que a gente passe a ter essa falsa sensação de completude, e como a própria ciência reforça essa sensação, enfim, pelo fato dela lidar com muito conhecimento, e muitas vezes as pessoas também não terem essa capacidade de ir atrás desse conhecimento, ou por a ciência ser muito acadêmica e ter jargões, e ser muito difícil de ser acessada, digamos assim. Isso vai criando também, da mesma maneira que a religião representava, ou que os padres representavam algo inatingível para o ser humano de uma forma geral, hoje os cientistas também cumprem esse papel de, poxa, quem sou eu para questionar o padre? Quem era uma pessoa na Idade Média para questionar o padre, o bispo ou o papa? Quem sou eu agora para questionar um cientista? Então,
Falei demais também aqui, mas como é que você acha desses dois aspectos, o conforto e a ciência reforçando o conforto? O final aí é essa ideia da autoridade, né? O respeito, às vezes, excessivo à autoridade. Não, genial, como sempre. Com relação à tecnologia, é sempre bom lembrar que no momento que a gente pega duas pedras e consegue fazer faíscas para criar fogo, a gente está criando tecnologia e vem fazendo isso sempre. Faz parte do nosso avanço, da nossa inquietude. De novo, o que eu tendo a acreditar apesar de a gente ter uma massa comunitária, uma sociedade que avança razoavelmente juntos num nível, vamos colocar assim, X, de velocidade X, sempre existem aqueles pioneiros, aqueles early adopters, aqueles que estão na linha de frente, que experimentam, correm o risco, são empíricos e vão para frente. E aqueles outros que, bem e mal, vão usar aquilo depois que for muito usado, muito testado e que é inevitável. Os retardatários, né? Seja um rádio, seja um programa de televisão, seja o que for. Agora, tudo indica que nós estamos num momento singular da humanidade em que a velocidade de transformação tecnológica é tão grande que ninguém individualmente e mesmo coletivamente consegue dar conta de tudo o que está acontecendo. Tanto é que um dos problemas de doenças mentais que hoje está acontecendo é o famoso FOMA, aquela ideia do medo de estar perdendo alguma coisa, fear of missing anything. Chegamos nesse ponto. O que nós estamos fazendo aqui, você está olhando o que está o texto escrito, você não está olhando quantas mensagens de WhatsApp está chegando para você. Mas tem pessoas que são incapazes de passar 15 minutos sem olhar o que está acontecendo, porque ela não tem o controle, ela está achando que tem um monte de coisa acontecendo, ela está perdendo, ela está deixando de participar. Parece piada, parece coisa ruim, mas é sério isso. Isso é um dos muitos problemas mentais que o pessoal está acontecendo. Mas voltando à parte tecnológica, voltando àqueles mesmos early adopters, os mesmos pioneiros, essas pessoas, eu acho que elas tendem legal, a tecnologia me dá uma série de confortos sim, mas eu vou usá-la para o meu benefício, para eu continuar crescendo. Eu gosto muito de livro em papel, mas eu não consigo ter aquele livro que só foi publicado em inglês e está lá nos Estados Unidos. Eu acho ele online, eu compro ele online. Eu dou um jeito de continuar o meu progresso. Em outras palavras, eu acho que sempre depende muito do perfil da pessoa, daquele nível de consciência dela. Ela vai atrás. O conforto da tecnologia vai estar lá sempre, mas ela vai se mexer. Quando está dentro dela, ela vai se mexer, tendo ou não tendo. Esse é um ponto. Com relação à ciência, o que aconteceu? Ela deu conta de explicar muito bem a fisiosfera, tudo que é inanimado. Puxa vida, até 50 anos atrás, todo o nosso tamanho do universo era a Via Láctea. E olha o que é hoje, 50 anos depois. Nós conseguimos ter 2 robôs em Marte. Nós conseguimos Outro dia eu mandei uma foto de uma célula. Você pode ver lá mitocôndria, como ninguém nunca tinha visto. Isso é sensacional. Isso é mérito da ciência. Parabéns para ela. Entre parênteses, as chamadas ciências naturais. Porque quando a gente entra na parte humana, biológica, não é o terreno das ciências. Ele adora apitar sobre isso. E nós vamos ter que cair de novo nessa discussão, porque a gente sempre cai em talvez 20 dos 178 episódios anteriores. A ciência não, a ciência com C minúsculo, enquanto ela não inclui a consciência na equação, ela vai ser sempre bamba, ela não vai dar conta de explicar a realidade com R maiúsculo. Ela é eficiente para dar conta da fisiosfera? Mas no momento que entra a biosfera, a vida, e no momento que entra a noosfera, a consciência, ela não dá conta. Mas agora existem as ciências humanas. Verdade. Que bom que tem psicologia, antropologia, etc. Mas tem muito cientista com C minúsculo que não reconhece que isso é ciência. E temos que conviver. Pois é. Temos que conviver. Tem várias coisas que você falou, né? Caramba. Bom, 2 delas. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio falando sobre consciência, cara. Porque eu acho que assim... Porque consciência foi, acho que, um dos primeiros episódios. Se não foi o primeiro, o segundo, o terceiro, alguma coisa assim. Tem que depois voltar no canal lá e perceber qual que foi o primeiro episódio, o episódio que nós falamos sobre consciência. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu achei interessante aqui é o seguinte. A gente tem a péssima impressão de que a ciência ela explica aquilo que a realidade é. Mas, na verdade, a ciência explica como a realidade se comporta, ou como o universo se comporta. Estudando os comportamentos repetitivos da natureza,
né? Você consegue fazer previsões e, em cima disso, você constrói o quê? Tecnologia. E, então, a gente acaba confundindo isso com a capacidade que a ciência tem de explicar essas coisas e avançamos, vamos além disso, achando que ela também é capaz de explicar aquilo que a realidade é. Não é e nunca foi. O Bernardo Kastrup tem uma metáfora muito legal que eu já mencionei algumas vezes, mas acho que vale a pena a gente repetir aqui, que é a seguinte: a ciência é como se fosse uma criança que é campeã em um videogame específico. Ela vai lá, brinca e consegue ser a criança mais hábil naquele videogame. Só que ela não faz a mínima ideia do que é o videogame em si. Né, o que existe por trás. Ali ela vê um homenzinho pulando obstáculos, né, matando outros soldados numa guerra, seja lá que videogame for. E para ela sabe que ela tem que pular aqueles obstáculos, ela não pode cair naquele buraco, ela tem que matar os oponentes, porque para ganhar um jogo é preciso fazer isso. Mas o que existe por trás daquele videogame? Ela não faz a mínima ideia. Que existem ali o quê? Sei lá, zilhões de códigos fontes. Você tem lá eletricidade, você tem placas de rede, você tem energia elétrica, você tem circuitos integrados, uma série de coisas que, se você fosse levar em consideração naquele momento que você está jogando, você não consegue jogar. Então, ele usa essa metáfora de uma maneira esplêndida, que eu acho que nos serve para ter essa percepção de que damos à ciência um posicionamento que não é dela. E cientistas com C minúsculo também se aproveitam disso e colocam ou posicionam a ciência no lugar que não é dela. Porque esse lugar de explicar aquilo que a realidade é o local da filosofia, e não da ciência. Né? Bem colocado. Então, é só um adendo aqui no que você estava falando que eu achei interessante, mas... Não, legal. Complementando, também, uma das frases que eu adoro, que a gente tem usado bastante, seria de se esperar que os cientistas com C minúsculo se comportassem assim, porque uma pessoa que dedicou a vida inteira, especialmente se for num momento, um espaço tão fechado quanto a academia, que estipula regras e formas de conduta e que não reconhece se você sai daquele quadrado especificamente. Ele se sentiria um peixe fora d'água e sem nenhuma condição de dar até sentido para a sua própria vida. Então, seria de se esperar que eles se comportassem assim. Crescer consciencialmente é mais complicado do que crescer biologicamente. Porque crescer biologicamente, se não tiver nenhum acidente de percurso, todos envelheceremos. Mas nem todos amadureceremos. Amadurecer consciencialmente... Um parênteses, os nossos próprios conceitos de consciência vêm mudando que é muito legal. A gente se acompanha, se a gente revisitar, é muito legal. Mas muito por isso que é propor da gente voltar lá, porque justamente essa ideia, né, da reinvenção da gente mesmo, da gente ter que voltar lá nesse tema, cara, porque não vai estar igual. Não pensa é como igual. Era antes, não é igual. E vê por outras maneiras. E esse é um problema também, desculpa, que eu vou fazer um outro parênteses aqui, porque se a gente voltar, e talvez, porque eu não tenho esse costume de ficar voltando nos episódios, porque eu tô sempre em busca do próximo tema, né? Mas muito provavelmente eu vou achar ridículo o que eu falei naquele episódio sobre consciência. E é assim, né, cara? Enfim. Eu acho que legal. Eu acho que não seria necessário. Acho que o bacana é vamos falar de novo e para quem for achar conveniente vá ver, mas seguramente será diferente. A gente não precisa conferir, a gente sabe que será diferente porque nós somos diferentes, né? Agora, fechando os parênteses, pegando o gancho, quando os cientistas se perdem e agora eu lembrei do raciocínio, tentam dar explicação para o universo, para essa realidade, como se fosse apenas e tão somente acidentes de percurso, sem um mínimo de propósito por trás, eles mesmos se perdem. Eles mesmos não sabem onde entrar. E aí eu já mencionei isso algumas vezes. O Ken Wilber reuniu num livro chamado Quantum Questions. Ele pegou 17 cientistas, a maioria do começo do século passado e da metade do século passado, a maioria versado em física clássica e física quântica, e todos eles, inclusive Einstein, de Broglie, Schrödinger, todos diziam:
Nós falamos dessa parte da fisiosfera, do átomo do que existe. Quando a gente quer pensar na parte espiritual, etc., nós vamos para a igreja, nós vamos para o nosso culto, é outra esfera. Não existe não se misturam. Não, essa falácia de que a física quântica explica a ciência e a ciência explica a física quântica, uma corrobora a outra, para esses cientistas é uma falácia. Sim. São áreas de conhecimento tão immiscíveis quanto água e azeite. Muito bem. Desculpa aí, gente. Não vai editar isso não, tá? Não tenha tosse. Senão vai perder, contato sem sorte, vai perder a graça. Né? Vai perder toda... Aliás, é importante a gente falar para quem está querendo ir paraquedas aqui agora também, que tudo aqui é no improviso, né? Então, a gente quer manter esse espírito do improviso sempre, né? Tem uma temática central, mas a gente acaba discutindo por 1 hora de forma improvisada. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer ao longo do caminho, né? Então, e a gente gosta de preservar também os erros, né? Porque, enfim... É legal, né? Fica espontâneo. E é uma das interpretações da palavra insólito. Insólito vem daí também? Eu nem sabia. Cara, eu concordo contigo e eu acho que assim, passamos agora de meia hora aqui, né? Pra gente tentar manter também a ideia de ser 60 minutos de conversação. A gente tem todos esses aspectos que, obviamente, eles compõem a humanidade como um todo e nós, como parte da humanidade, então não poderíamos nos excluir disso. Mas tem, acho que, alguns aspectos individuais, né? Partir para a questão individual, que eu acho que acaba sendo um pouco mais didático e mais direto para aquilo que a gente está propondo, né? Que é a questão da reinvenção de nós mesmos, né? Eu acho que também muitas das mazelas ou dos problemas psicológicos mais prementes da atualidade advêm justamente dessa nossa percepção, uma falsa percepção, né? De que não existe mais nada a ser explorado, ou eu já cheguei em algum lugar em particular, ou eu já tinha que fazer aquilo que deveria ser feito e não há uma possibilidade de você ir além. Muitas pessoas vão ao extremo, né? E isso acaba gerando o quê? Depressão, beco sem saída, ou a própria emergência espiritual, né? Que é um termo bastante conhecido nos meios mais esotéricos, acaba apelando justamente para esse momento onde existe essa percepção de que, pô, e agora? Né? Eu vivi a vida que eu deveria ter vivido, eu cheguei onde deveria ter chegado, agora que eu fiquei velho, criei meus filhos foram embora de casa, o que eu faço da minha vida? Porque até então, o que você entendia por significado estava vinculado ao quê? A uma família, a criação de seus filhos. A sociedade não nos prepara individualmente para essa autoexploração. Né? A gente vive muito em função, lógico, como o mundo ocidental e moderno, e agora também, né, também sempre uma coisa que nós falamos, mundo ocidental moderno que acabou ganhando o mundo como um todo. Então, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, temos mais ou menos o mesmo estilo de vida, mas isso foi nos deixando num beco sem saída em termos de falta de exploração da parte subjetiva, né? Como você mesmo está falando dos cientistas que ignoram o universo subjetivo, temos aí cientistas ou consciências que negam a si próprio, ou negam a importância daquilo que os tornam humanos, que é a consciência que eles possuem, né? Todo o universo subjetivo que eles possuem. Mas voltando à questão individual, e eu acho que nós individualmente acabamos caindo numa cilada, onde a gente se depara com o muro daquilo que a gente acabou construindo para nós mesmos, que é, e aí? Esse é o fim da linha? Fiquei velho, agora é só esperar pela morte? Tudo aquilo que eu poderia ter aprendido sobre a vida, ou sobre a própria morte, inclusive, foi aprendido? E agora que eu estou diante disso, o que eu faço? Então, acho que esse seria pegando a segunda parte da nossa conversa, embora eu não tenha explorado exatamente isso no descritivo, mais uma vez eu estou aqui inventando moda, talvez seja uma parte importante a gente conversar. O que você acha disso? Boa. E você me fez lembrar um dos termos que a gente adora usar e que faz tempo que a gente não usa, que é a ideia do cativeiro, quando você falou do muro, né? Sabe o que me ocorreu enquanto você estava falando? Parece que nas várias sociedades que a gente tem no mundo, existem certos roteiros a serem explorados. Nascer, estudar, casar, se formar, ter filhos e tal. E a maioria de nós acaba seguindo esses roteiros,
com maior ou menor variedade, mas em vários momentos, por N circunstâncias, quando supostamente esses roteiros se esgotam, chega a questão, e aí, será que eu cheguei na limitação, no limite do meu conhecimento, no limite da minha existência, para piorar melhorar a situação? Se antes a expectativa de vida chegava a 60 anos, hoje muita gente está chegando a 80 e 90. Aposentar para os nossos pais era 60 anos, mais ou menos, parar tudo, porque eu trabalhei duro a vida inteira e tentar ficar os últimos 5, 10 pescando ou vendo TV. Hoje, parar com 60, fazer o quê com os próximos 30? E isso é uma situação premente que está acontecendo agora. E mais, a velocidade com que as coisas estão acontecendo e se desenvolvendo dá a entender, e a gente observa isso, quanto mais velho a gente fica, se a gente não se cuidar, além da gente não dar conta de absorver tudo, a gente se sente como um alienígena num planeta que a gente não tem a mínima ideia. O mundo mudou. Vou dar um exemplo. Conversando com jovens, com pessoas de 20 anos, eles acham que esse sistema tecnológico que a gente está vivendo hoje aqui sempre existiu. Para nós que vimos DOS, Windows 95, Netscape, para a gente que acompanhou tudo isso vindo acontecer, a nossa visão é totalmente diferente. Sim. E a gente transita, já falamos isso em alguns episódios, a gente consegue transitar razoavelmente bem entre o analógico e o digital. E é saudável e faz bem quem consegue transitar pelos dois. Imagina uma massa de pessoas hoje gigantesca que não lida com o analógico. Mal lida com o analógico. Mal sabe escrever. Mal sabe usar os recursos manuais. A habilidade das mãos está basicamente na digitação e não em recursos que a gente usava antes. Verdade. E todos estamos convivendo agora. Temos praticamente 4 gerações convivendo. A turma de 80 anos, que pegou o final da Segunda Guerra Mundial, 60 anos, 40 anos e 20 anos, convivendo na fila do supermercado, no mercado de trabalho, no cinema, no streaming, em tudo. Sem dúvida. Caramba. Bom. Cara, e assim, você percebe essa nova geração com muitos aspectos que já acabam carentes de todo esse contato humano, né? Então, você percebe que o respeito ou a espera do outro falar e você, né, respeitar o momento do outro e ouvir, esse contato humano ele vai perdendo muito toda a questão analógica, né, que você mencionou, vai perdendo terreno diante da tecnologia, que é só o contato virtual. Nós mesmos utilizamos isso a nosso favor, digamos assim, né? Mas estávamos ali também reféns dessa tecnologia, né? Então eu percebo também nos jovens muito disso. Mas, voltando à questão da emergência espiritual, que ela, na minha opinião, ela sempre vem, não sei se sempre, talvez sempre seja uma palavra muito pesada, mas assim, costumeiramente vem depois de uma crise existencial, né? E eu acho que a crise existencial, ela nunca foi tão grande. Porque a gente vai criando essas dicotomias geracionais, né, em um mundo que muda muito mais do que a nossa capacidade de acompanhar. E isso vai gerando uma crise existencial porque a gente não tem uma sistemática de significados que justifiquem esse tipo frenético de vida, ou essa vida louca que a gente tem levado, né? E vários monumentos que até então sempre pautaram a nossa vida, né? Como família, religião, pais, filhos, tudo isso sempre foram pilares de nossa sustentação enquanto civilização. Tudo isso está caindo por terra. Trabalho, por exemplo, outro pilar bastante importante que vem sendo castigado violentamente ultimamente. Castigado que eu falo no seu formato convencional, né? Então, hoje em dia, você não pode falar mais de segurança no trabalho, né? Segurança não em termos de você, né, não ser machucado, né, trabalhando, mas assim, em termos de você ter uma segurança de que você vai ficar naquele trabalho por muito tempo. Hoje em dia, isso não é mais viável, né? Então, você tem uma série de estruturas em termos de sociedade que a gente não tem mais para se segurar, né? Então, como é que a gente fica nisso? A crise existencial,
ela acaba sendo meio que acobertada, e aí que entra também outras questões, por vícios, né? Então, eu vou encobrir esses buracos, sei lá, com alcoolismo ou com conversas jogadas fora nos finais de semana. Vamos fazer um churrasco. Não que eu seja contra todas essas coisas, nada disso, não querendo ser hipócrita aqui. Mas eu acho que a gente passa a ter nos vícios formas de você preencher esse grande buraco interior, essa grande crise existencial, né? Então, maratonar Netflix, sei lá, vício em sexo, vício em comida, todos os tipos de vícios caracterizados pelo excesso, né? Então, eu acho que se a gente tem as possibilidades de se rever, né, parar, entender que a crise está acontecendo, não fugir dela, não tentar encobri-la com outras coisas e, a partir disso, permitir que essa emergência espiritual surja, naturalmente o autoquestionamento surgirá. E, naturalmente, eu acho que a questão da reinvenção, né, que é a temática central aqui, ela vai acontecer, porque você vai ser obrigado a. Né? Não sei qual seria a sua opinião a respeito disso. Muito bem colocado. Genial. O calcanhar de Aquiles talvez seja dar bola para essa emergência espiritual, dar bola para essa crise existencial, reconhecê-la como legítima e parte intrínseca da formação da pessoa, requer que ela esteja muito bem assentada, primeiramente consigo mesma. E segundo, que ela esteja num ambiente em que ela não vá ser detonada. O que eu quero dizer com isso? Um dos livros do Stanislav Grof chama-se justamente Emergência Espiritual, em que as pessoas vinham e tinham esse despertar. Quando eram mal assessoradas, como estavam cercadas por pessoas que não sabiam reconhecer isso, elas eram tratadas como psicóticas. Estavam loucas. Ele, junto com a Cristina Grof, a primeira esposa dele, reuniu e criou um centro que acabou juntando, no total, mais de 3 mil pessoas que tinham esse tipo de situação, emergiam espiritualmente, mas tinham um acolhimento de pessoas que eram capazes de entender, dar vazão e poder, como diz o pessoal da teoria integral, absorver e integrar. Né? Por outro lado, voltando à parte da crise existencial, eu acho que é inescapável, e a gente já falou sobre isso, porque a gente, na nossa jornada humana, fazemos várias jornadas do herói, em vários momentos. E um gatilho costuma ser um tipo de crise existencial, quando ela é bem percebida, quando a gente percebe o chamado. Nem todos. E às vezes, nem todas as vezes. Alguns de nós mesmos, algumas vezes entendemos o chamado, outras vezes não. E só damos conta depois. E para terminar, acho genial que você falou da parte da emergência espiritual. O termo espiritual ainda está muito vinculado com religião, e quando algumas pessoas às vezes sentem isso acontecendo, e se elas externalizam isso para os outros, e isso é taxado ou rotulado como espiritual religioso, isso tende a sufocar esse tipo de movimento interno de crescimento e despertar da pessoa. Em outras palavras, o entorno não costuma ajudar. Mesmo porque religião está intrinsecamente atrelada a dogma, e os dogmas, eles são imutáveis, né? E se a perspectiva aqui, ou se pelo menos o mote da temática de hoje é a reinvenção de si próprio, dentro de uma religião você não vai ter essa possibilidade. A não ser que você consiga enxergar se bem que é questionável até que ponto isso vai, mas vamos lá. Se você passa a enxergar a religião de uma forma simbólica e não literal, a possibilidade de você se aprofundar nessa religião é infinitamente maior do que uma pessoa que interpreta tudo literalmente. Mas ainda assim, se os dogmas persistem, é muito difícil você continuar essa jornada do autoconhecimento, da evolução e da expansão de consciência, né? Então, sim, eu acho que tem essa cilada sim, mas eu acho que vai de pessoa para pessoa essa capacidade ou essa percepção aguçada de que, de repente, eu já explorei tudo que eu tinha para explorar aqui nessa religião, mas talvez eu possa aprender com outra, ou posso aprender com outro tipo de filosofia. E aí eu vou me reinventando, não porque eu não me encontro em lugar nenhum, que também esse é outro perigo que pode acontecer, mas porque
eu posso extrair de cada possibilidade uma alternativa para que isso me dê força ou um trampolim para eu crescer ainda mais e expandir ainda mais. Né? Genial, muito bem. E por outro lado, olha que interessante, pegar uma linha, uma religião ou uma linha espiritual específica. Muitas vezes pode dar a entender para a pessoa, vamos pegar, por exemplo, a Bíblia, especificamente com os cristãos. Muitas vezes pode dar a entender à pessoa, eu tendo lido este livro 10 vezes, tendo consultado ele por vários tipos de vieses diferentes, lado pentecostal, lado católico, seja lá o que for. Eu posso achar que cheguei no meu limite, eu posso achar que eu não tenho mais o que crescer aqui. Mas tem um lado, que o que o Weber colocou no livro dele, A Religião do Amanhã, que é muito interessante, que a gente tende a esquecer. Parece que o problema das religiões em si a gente tende a vê-las somente pelo lado exotérico com X, o que ela põe para fora. E o que ela põe para fora é para a grande massa. E para a grande massa, é inevitável que toda e qualquer instituição, e nenhuma instituição escapa disso, ela tem que ter os limites dela. Ela tem que ter uns nomes, ela tem que ter os rankings, ela tem que ter aquelas coisas inquestionáveis, ela tem que ter o que ela acha que é a transcendência dela. Expanda isso para tudo. Grupos de contato são assim, instituições políticas são assim, até para ela se conseguir existindo. Mas é a parte exotérica, e essa é inquestionável. Mas segundo o que é o Weber, todas as grandes tradições têm um lado esotérico que é para poucos. E o lado esotérico dela, segundo o estudo dele, e parece que quem foi explorar as várias religiões, as várias linhas de tradições, concorda, o final é um só. Trabalho interior e a busca do não dual, da não dualidade, da não separatividade, que é o nosso grande problema. É a ideia de que nós estamos abandonados e que é o que gera crise existencial e a metacrise que a gente está tendo hoje. O que é a metacrise? É a crise climática, mais a crise de sentido, mais a crise mental, mas todas elas juntas. Por quê? Porque chegamos num ponto em que não sabemos para onde ir. Quem está ancorado em si mesmo, quem teve a experiência, isso é uma das coisas que a gente reforçou em vários dos nossos episódios, quem experimentou a transcendência, quem experimentou o transpessoal, quem experimentou a não dualidade, perde uma série de medos, transcende os rótulos, transcende o exotérico, transcende os dogmas. Sem dúvida. E é individual. É individual. Por mais que existam os livros, por mais que existam os saberes estão aí há 6 mil, 5 mil, 3 mil anos, mas quantos sabem ler os saberes e fazer disso a sua plataforma de lançamento de libertação? A maioria acaba sendo escravizado. E o que não seria a transcendência, senão justamente essa capacidade de se reinventar, né? De você conseguir perceber que realmente você chegou talvez num limite naquele momento, né? Mas passado um certo tempo você pode se rever, você pode se questionar. Então, assim, não há limite para isso, né? Os limites são aqueles limites circunstanciais, né? Que são, sei lá, da sua capacidade, da sua falta de tempo que não ajuda, ou das nossas condições no momento, enfim, uma série de questões, mas elas são circunstanciais e não definitivas, né? E a gente tem essa tendência a achar que é definitivo e que esse é o grande perigo, né? Então, sempre há a possibilidade de a gente avançar, de crescer, não importa a idade, não importa a sua condição, a gente sempre consegue se reinventar se você se predispor a enfrentar a dor da mudança, porque né, toda mudança vai gerar dor. É uma coisa que eu estava conversando esse dia dentro da Missão Rama, né? Porque a Cris Cavalieri até comentou isso também, que mudar dói, mas resistir à mudança dói mais ainda. Então, ter essa capacidade de sair dessa zona de conforto, que eu sei que é um clichê, mas é verdade, e perceber que vai doer de qualquer jeito, mas vai doer menos do que você ficar parado no mesmo lugar, né? A ideia do crescer, né? O crescer tem um preço a ser pago. Parece que a diferença é que para as pessoas que não pagam para ver, que preferem o comodismo e ainda assim doem, sofrem, elas fazem isso e elas têm um ótimo bode expiatório.
a terceirização da responsabilidade. É porque o mundo é assim. É porque eu estou inserido nesse contexto. É porque não me dão a possibilidade de eu poder ser o que eu sou. É perfeito. Muito bem. Quando eu assumo a responsabilidade pelo meu crescimento, ou pelo menos a minha cota, aquela que cabe a mim, e vou à luta e topo pagar o preço, aí, dependendo de como for, você está entrando na Disneylândia. Exatamente. Cara, e assim, a questão de pagar o preço é importante, né? Porque você percebe que talvez tenha muito a ver também com o nível de insatisfação, né? Que é uma questão que a gente não falou a respeito bem também, colocado, né? Temos aqui, deixa eu ver, calculando o tempo, mais 8 minutos. Talvez dê para falar sobre isso. A insatisfação acho que também conta bastante, né? Nesse processo de reinvenção, né? Ou de você sair do lugar, que é justamente desse cansaço que a gente acaba tendo de nós mesmos, né? Estou cansado dessa história, estou cansado dessa narrativa, estou cansado de ficar nesse lugar onde eu estou, né? Mas, lógico, que é preciso de coragem, né? É preciso de enfrentamento, né? Então, por isso que eu falei que dói, né? Estar aqui hoje, por mais que... Agora estou um pouco mais à vontade, mas doeu um pouco no início. Era estranho, né? Estamos num ambiente que é um cenário, não estamos mais online. Será que a gente vai conseguir dar conta, né? Assim como o próprio questionamento que gerou a temática aqui, né? Adveio de um desconforto. Ou seja, a gente parou para pensar, mas será que a gente consegue fazer mais episódios, né? Vamos ter essa criatividade toda, né? Que nos abateu. Sim, doeu, foi desconfortável, mas gerou um texto. Né? E estar aqui agora também não foi muito confortável, mas está fluindo, está rolando. Talvez no próximo a coisa fique mais descontraída ainda, né? Pode ser. Mas é preciso pagar o preço. Né? E, além disso, como a gente costuma falar, sempre podemos ver as coisas por perspectivas diferentes. O que é uma dos motes da teoria integral também, a realidade é feita por perspectivas. A gente não tem condição de ver todas as facetas do diamante, mas juntos podemos ver várias delas e quanto mais vermos, mais acurada vai ser essa realidade que está por aí. Uma das nossas dúvidas no começo poderia ser, será que nós, com relação a especificamente ao episódio aqui que a gente está falando hoje, será que nós vamos ser capazes de escolher algum tema diferente que seja interessante para os demais? Porque para nosso consumismo, nunca haveria ser um problema. A gente nunca teria o problema de encontrar algum papo para poder falar sobre horas. Mas a nossa preocupação é em compartilhar, que seja também interessante para quem está assistindo, já que a gente se propôs a fazer isso. E a realidade mostrou que, sim, tem um preço a pagar, precisa dar uma craneada, precisa se mexer, e é parte da nossa característica ir atrás disso e fazer. Sim. Isso quer dizer que vai durar para sempre? Não, porque nada dura para sempre no universo. Mas se a gente conseguir perceber quando o ciclo terminar, valeu. Procuramos outro tipo de ciclo para poder ir. A espiral continuará. Todo ciclo termina, todo ciclo termina. É sábio aquele que percebe, vê o término do ciclo e se prepara antes para poder saltar o trampolim para outro? Mas nem sempre dá tempo, nem sempre dá para fazer. É parte, outra das frases que eu adoro fazer, é parte do jogo cósmico. De fato, assim é. Cara, e assim, a gente vai percebendo que não há um limite, né, cara? Como a própria consciência, né? Como é difícil definir, né? Essa palavrinha que eu acho que abriu também muitas portas para nós dois, né, cara? Desde o início lá dos primeiros contatos insólitos. A própria consciência não tem um limite definido, né? Então, se a consciência não tem um limite definido, tudo bem, a gente pode questionar aqui, mas existe o cérebro que tem uma capacidade de processamento limitada, nós como primatas recém-descidos das árvores vamos estar sempre limitados ou presos aos nossos 5 sentidos, tudo bem. Mas a consciência, a partir do princípio que a consciência é o fundamento do universo, e de que ela precede a nossa experiência encarnatória, ela teoricamente não possui nenhum limite definido. Ainda que haja um núcleo de individualidade que ele vai continuar após a morte, e talvez uma configuração da realidade muito diferente dessa que nós estamos vivenciando aqui, ainda assim como núcleo da individualidade, ele teria essa possibilidade de estar imerso em uma realidade muito diferente da nossa, muito mais dispersa, onde essa individualidade estivesse se misturando com o restante, ou o entorno, digamos assim.
Mas ainda assim, essa questão da limitação, a gente pode pensar, né, em uma hierarquia, talvez, em termos de consciência, talvez seja plausível, onde hajam outros níveis de consciência que acabam incorporando as inconsciências menores, né? Então, cara, não há um limite muito bem definido, a não ser um limite da nossa falta de criatividade, né? Não sei se você concorda com isso. Sim, sim. E, de novo, também, onde a gente usa o termo limite, às vezes a gente pode interpretar como se fossem a possibilidade, a capacidade de enxergar as camadas que formam esse grande processo consciencial, esse grande tecido consciencial. Analogia rasteira. Assim como uma criança de 8 anos não consegue enxergar o mundo pelos olhos de um jovem de 18 e esse não consegue enxergar o mundo por um adulto de 38 e esse por 68, por limitação consciencial mesmo, por falta de vivência, não por problema dos olhos físicos, mas por falta de vivência, o próprio processo de interiorização ele está sempre aberto para ser expandido. Ele não tem limites. Qual é a grande armadilha? A gente supervalorizou o cognitivo. Tanto é que a palavra inteligência normalmente está associada para a inteligência cognitiva, a capacidade de resolver problemas. A teoria das múltiplas inteligências diz, inteligência não é só isso, inteligência musical, inteligência emocional, espiritual, interpessoal, transpessoal, e aí vai, 20 inteligências. Mas qual é o teste que mede inteligência? QI. Então, o mundo ocidental valorizou muito e continua valorizando muito o cognitivo. Acontece que o interior, o subjetivo, ele é incognoscível por definição. Ele é experimentável, mas ele é incognoscível cognitivamente falando. É o primeiro princípio do Kybalion, né? Concordo, mas assim, colocando lenha na fogueira, eu poderia dizer, já quase acabando aqui o nosso episódio, de que se nós temos essa pretensão de ser psiconautas, e se estamos falando de exploração, ainda que seja impossível da gente encontrar palavras para definir as coisas, eu acho que a gente vai ganhando terreno na nossa capacidade de descrever essas experiências subjetivas, né? O aspecto exploratório vai nos dando essa quilometragem para que a gente consiga avançar e perceber que, puxa, antes esses aspectos passavam despercebidos, agora eles são conhecidos e eu consigo descrevê-los. Sabendo que, mesmo nessa descrição, ela não sendo precisa, você consegue avançar nesse terreno mais do que você avançava antes, né? Tem essa possibilidade também, né? Tem. Quer ver outro exemplo? No Brasil, como é que um advogado é considerado pela sociedade apto? Ele passa numa prova da OAB. Se ele passar na prova da OAB, ele mostrou que o conhecimento dele é elevado o suficiente para poder ser reconhecido pela a sociedade e pelos seus pares de que ele é capaz de desempenhar a função dele. Como é que se faz isso no taoísmo, no budismo, nas culturas das grandes tradições do Oriente? Viva a experiência. Vem cá e me conta. A sangha aqui que passou por isso vai poder dizer se você viveu ou não. Usa as palavras que você viveu, mas a gente vai saber reconhecer pela experiência que você teve se você chegou lá ou não. Perfeito. E poderia dizer que aqui, para nossa sanga, aqui, cravados aqui, 1 hora, 60 minutos, a gente termina mais um Contatos Insólitos, dessa vez, né, dessa forma bastante insólita, digamos bem assim, legal. né, aqui dentro de um estúdio, cara. Eu queria aproveitar aqui e agradecer você pessoalmente por tanto tempo aí de parceria nesses anos todos, 9 anos, né, 9 anos no total, 5 anos gravados, é isso? Não tínhamos cabelo branco, Não tínhamos cabelo branco, eram bem jovens. Mas muito obrigado, então, por mais um episódio de Contatos Insólitos. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Contatos Insólitos. Um grande abraço. Beleza.